Lucas, o Pedro ainda perdeu um pênalti, o goleiro se adiantou, o árbitro mandou voltar. Mas nós tivemos alguns lances interessantes. O primeiro tempo foi domínio absoluto do Luiz Araújo pela direita. Todas as jogadas de perigo saíram dos pés dele, inclusive o passe para o Gabigol. De primeira o Gabigol marcou. E também ele quase fez um gol, né? Mas parou nas mãos aí do goleiro do Volta Redonda. No segundo tempo, um time muito diferente. O Tite, com as entradas de Arrascaeta e Gerson, ganhou mais mobilidade e criação no meio-campo. E aí o Flamengo chegou ao segundo gol num pênalti sofrido pelo Arrascaeta. Não sei se uma bobeada do zagueiro do Volta Redonda ou se por conta do gramado horroroso, que nós vamos falar também. A gente vai falar. E aí o Flamengo chegou ao segundo gol, o Pedro ainda perdeu o primeiro pênalti, converteu o segundo. E o terceiro, uma linda bola do Arrascaeta para o Ayrton Lucas, quebrando as linhas defensivas do Volta Redonda. O Flamengo chegou ao terceiro gol, poderia ter feito muito mais. Ô Pedrosa, o Luiz Araújo tá na hora de ser titular? O que você acha sobre isso? Para mim, o melhor Flamengo é com o Luiz Araújo do lado direito. Eu acho que fica uma equipe muito mais equilibrada e isso é um problema pro Tite, não é um problema meu, ele vai ter que resolver isso aí. Se não quiser resolver também, tá não tudo resolve. Bem, tá tudo bem, né? Mas quando ele tá em campo, o Flamengo é uma equipe que tem tanto uma profundidade pelo lado direito, para você poder variar as jogadas, quanto pelo lado esquerdo. Quando o Luiz Araújo não joga pelo lado direito, joga o De La Cruz, ele constrói muito mais por dentro e aí o jogo do Flamengo também se concentra muito na esquerda pela potência que tem o Everton Cebolinha, mas para os adversários é uma leitura fácil de se fazer. Quando o Luiz Araújo está em campo, você tem muito mais oportunidades de variar e para mim ele é o titular dessa equipe. Joga muito o Luiz Araújo. O jogo contra o Botafogo não foi um jogo com muita qualidade, né, para ambos os lados. Mas quando o Luiz Araújo entra, ele melhora um pouquinho essa qualidade ofensiva do Flamengo, né? Teve as mexidas do Thiago, como qualquer jogo é um lado e o outro, mas ele traz qualidade para o Flamengo. E o Tite, que é um defensor de atuar com pontas, ele faz uma recomposição muito boa, né? O Tite gosta desse estilo de jogo. E o Luiz Araújo, ele não só ajuda no ataque, como também ajuda na defesa. Só um ponto desse jogo aí, o Eric Pulgar, o volante chileno, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Flamengo contra o Bangu no próximo jogo, dia 15, em Aracaju, na capital sergipana. Ô Pedrosa, assim como na época que ele comandava a seleção brasileira, o Tite reclamou muito do gramado do Maracanã. Cadê? Tem esse, ele vai falar. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. E aí? Faz o quê, Pedrosa? Ninguém mais tem solução. Aliás, o Vasco poderia dar uma solução, porque o gramado de São Januário é uma coisa muito linda, tapete, né? É um tapete, um dos melhores gramados do país. Olha o lance que ele fala, cadê? Um pouquinho antes. O lance... É esse aí. Esse aí, em que ele tem o problema do gramado ali e ele acaba cometendo pênalti. A bola quica, tira o tempo de bola do zagueiro, ele acaba dominando errado e aí ele comete um pênalti, coisa que pode decidir uma partida. Então assim, Fernando, eu tô falando isso aqui desde que eu me entendo por comentarista do SBT. Gramado de futebol é tão importante quanto a bola. E aí eu vi, mas é ruim para o adversário também. É ruim para o adversário, é ruim para o espetáculo, é ruim para o seu time, coloca o jogador em risco, prioriza uma coisa que deveria ser óbvia, que é o gramado do Maracanã, para que o futebol melhore, para que o nosso espetáculo melhore. E os responsáveis não fiquem mandando indireta em entrevista coletiva, como fez o presidente Mário Bittencourt, para outros times que têm gramado sintético e que é muito melhor do que jogar nesse estado vergonhoso que se encontra o Maracanã hoje. Então, antes de falar, você precisa não ter telhado de vidro. Fica o recado pro Mário, fica o recado pro Flamengo também, que adora colocar a culpa nos outros e, na verdade, não consegue cuidar nem do próprio gramado pro seu time milionário, de extrema qualidade, jogar. Eu só lamento. E como resolve? Porque o Big Boss está lembrando aqui no meu ouvido. Esse tempo de Maracanã fechado, férias e tudo mais, ele já passou. Agora play no ano. Play no calendário maluco, que é o calendário brasileiro. E de 2 times que jogam nesse estádio aqui,
que é o Fluminense e o Flamengo, que estão brigando por tudo, ou seja, participam de todas as competições, né? A gente olha, antigamente, tem como parar essa imagem aqui? Essa. Antigamente, isso era muito comum, né, no futebol. A parte do goleiro, e você vai falar que o Matheus reclamou muito, né? Ela tinha esse mais machucado, né? Porque antigamente as coisas, obviamente, não eram tão evoluídas como agora. Estou falando chuteira, tecnologia, gramado, bola e etc. E era muito normal a gente ver essa cena. Hoje não é mais. A gente vê isso aqui num campo profissional, estamos falando do Maracanã. A gente até brincava, o goleiro é um cara muito solitário, né? Ele fica lá sozinho, que nem a grama quer ficar perto dele. Porque era realmente assim, olha só isso aqui, gente, olha isso. Terrível. O Matheus reclamou muito, Rafa, não É verdade, não é comum a gente ver jogador, né, reclamando do gramado. O Matheus Cunha, que começou nesse time titular alternativo do Tite, ele falou que o gramado está muito duro, a bola quica muito. Inclusive ele citou um lance do Ayrton Lucas que foi cobrar o lateral, a bola quicou e saiu. Quer dizer, é um negócio horroroso. Eu posso até dar a minha opinião, eu bato muito nessa tecla. Até trazendo como exemplo, o Maracanã hoje é como um jogador que está atuando lesionado. Se o jogador não parar e tratar a lesão, ele não vai voltar a atuar 100%. É a mesma coisa do gramado. Tem que parar, fechar e só voltar quando tiver em condições. E os clubes vão precisar aí buscar alternativas. Mas aí tem que ver outra coisa também, porque isso já não é a primeira vez que para e trata e volta e em menos de um mês está assim, Mas Pedrosa. nessa parada, Fernanda, teve 2 shows. Um do Paul McCartney e outro da Ivete Sangalo em dezembro. Tem show lá também? Tem show lá também, né? Engraçado, né? Eu não sabia. Achei que era só no Newton Só Santos tinha no que Newton tinha Santos, show. mas quando tem show no Newton Santos, o gramado fica no mesmo estado, Fica né? assim. Porque ele é sintético, Em né? menos de 24 horas desmonta tudo, fica tudo igualzinho. E só um ponto, tá, gente? A gente aqui não tá defendendo que o gramado sintético é a melhor coisa do mundo, não. Só que para ter um gramado assim, é melhor ter um gramado sintético. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu não tô defendendo o gramado sintético no Maracanã, porque o Maracanã é o maior palco do esporte. O Maracanã tem que ter o melhor gramado do mundo, do Brasil, no mínimo, como tem o Morumbi, como tem a Vila Belmiro, o próprio São Januário também é muito bom, o Beira-Rio. Por que aqui no Maracanã a gente não consegue? É um completo absurdo. E vou te falar, hoje, o jogo, como tá intenso, como tá rápido, como tem pouco espaço, cada detalhe faz você cometer erros que, como eu disse aqui, não só por esse momento, mas aquilo ali influencia no desempenho do atleta. Como é que você vai analisar um atleta se ele não tem um gramado decente para ele jogar? Então assim, cara, perdeu, ganhou, isso aí é do jogo, cara. O mínimo que você tem que dar é condições decentes para os profissionais desempenharem o que eles sabem. E pelo que eu conheço da cabeça de vários dirigentes que comandam o Flamengo hoje, todos são contra o gramado sintético. Mas assim, eu também era, e nesse programa já falei várias vezes, eu era a maior crítica do gramado sintético, né? E hoje não sou mais, porque a partir do momento que meu time, o Luiz Castro falou, quando ele entrou, Sim. não tem como jogar nesse gramado. Isso aqui não é condição. E o Newton Santos passava por essa dificuldade. Sim. Como retoca esse gramado? Gramado com problema. A solução que foi vista foi essa. É o melhor gramado no mundo sintético? Não. O melhor é o natural, ou talvez um híbrido. Mas, se você não tem outra solução, faz o quê? Joga desse jeito? Que a bola não rola, a bola quica? Não dá. Isso não é o piso do esporte, né? Seja você jogar o futsal e o piso não tá legal, você jogar o futebol de campo e você não ter um gramado que a bola role. Imagina o Fluminense também, que tem uma troca de passe muito intensa. Jogar nesse Maracanã, Não vai conseguir, o Diniz reclamou também. O Diniz reclamou no último jogo e reclamou com razão. Como é que o Aras joga bola? Ele que corre com a bola o tempo inteiro e gosta também de fazer essa ultrapassagem. O Cano consegue jogar bola com toque, então o gramado não atrapalha muito. Mas, pros outros, cara, pra quem tem uma característica de jogo de carregar bola, é horrível. É horrível e qualquer coisa atrapalha. O domínio atrapalha, o tempo de bola atrapalha, na hora de você dar um passe atrapalha, tudo atrapalha. E é muito importante a gente lembrar aqui também para o nosso público, o gramado sintético do Newton Santos não é o gramado da pelada do final de semana. Não é um gramado sintético específico, profissional, que foi aprovado para colocar aqui dentro do futebol brasileiro. É um padrão FIFA e um dos melhores, Isso tá? tem que ser deixado sempre muito claro. O John colocou lá no Newton Santos um dos melhores gramados sintéticos do mundo. Sim. Ele fez esse investimento. Em pleno carnaval, o Vasco treinou. O Mengão tem muita coisa para falar, tem negócio fechado.
na tarde de carnaval, mas começar falando com o melhor jogador do mundo de futebol de areia é do Flamengo. Isso mesmo, o Rodrigo Soares, ele que joga beach soccer com a ampulheta, mas o torcedor rubro-negro que está ansioso esperando por essa negociação já se animou também nas redes sociais. E apesar de hoje ser, entre aspas, feriado, tem muita gente trabalhando, inclusive no departamento de futebol do Flamengo. Isso porque foi fechado um negócio agora à tarde. As garantias chegaram e o Flamengo aceitou a proposta do Corinthians para comprar Mateuzinho. Ou seja, uma situação que teve um final feliz. Por quê? Tava muito ruim para o Mateuzinho ficar no Flamengo. Vou explicar o motivo. Tava claro que o Tite não ia contar com o jogador, já tinha liberado para ele ir pro Corinthians. Foi pro Corinthians, voltou. Aí beleza, o Flamengo quis vender ele pro Botafogo. Aí ele não quis ir pro Botafogo. Aí voltou. Ia pro Bragantino, não foi pro Bragantino. O jogador não iria ser utilizado pelo Tite, tava muito claro isso. Então assim, acabou que teve um final feliz para todo mundo. Final feliz pro Flamengo, que conseguiu vender o jogador. Final feliz pro jogador que queria ir pro Corinthians. Final feliz pro Corinthians que queria o jogador também. A informação é que o Corinthians apresentou ao Flamengo as garantias de pagamento. O Flamengo aceitou as garantias de pagamento. E agora as diretorias já estão no trâmite final da negociação. Ele pode ser anunciado lá no Corinthians a qualquer momento. Como é que ficou a venda? 4 milhões de euros, como já estava previsto. O Corinthians vai pagar 3 milhões de euros ainda em 2024, vai pagar 500 mil euros em 2025, 500 mil euros em 2026 pelo Mateuzinho. Falando ainda sobre essa negociação, Mateuzinho indo para o Corinthians, ele vai ter uma valorização salarial, vai ganhar mais do que ele ganhava aqui no Flamengo. Eu não sei bem assim qual era o patamar de salário dele do Flamengo, mas eu acredito que era um patamar meio que de transição ali, base profissional. Não era um jogador que tinha um salário muito elevado, mas também não tinha um salário ainda como de um garoto que acabou de subir da base. Então assim, tá indo pro Corinthians, agora é meio que certo mesmo, já que já tem as garantias, já que já tem os documentos e tal. Obviamente, a gente só pode dizer que é certo em uma negociação com o Corinthians depois que for publicada no BID, porque nem depois que o Corinthians anuncia a gente pode dizer que é certo. Porque os caras anunciam daqui a pouco o jogador volta. A gente só pode dizer que é certo depois que sair no BID. Aí beleza, saiu no BID, tranquilo. Mas a informação é que o Flamengo aceitou as garantias do Corinthians e o Mateuzinho agora definitivamente está indo para lá. A novela teve um final feliz. Falar de Léo Ortiz, que o Flamengo segue tentando, e como eu disse, o jogador já tinha postado uma ampulheta ali que animou a torcida do Mengão. Programação do Flamengo, o time se apresentou agora à tarde no Ninho do Urubu, treina hoje, treina amanhã, treina quarta. Viaja na quarta para Aracaju, o Flamengo deve chegar em Aracaju aí no final da tarde. Eu chego em Aracaju 10h45 da manhã, hein? Tô chegando aí na quarta-feira em Aracaju, 10h45. O Flamengo deve chegar na parte da tarde, a gente vai fazer, é claro, a cobertura da chegada do Flamengo, a gente vai fazer a cobertura de toda essa passagem do Mengão aí por Aracaju, depois o Flamengo volta para cá, na madrugada, né, de quinta para sexta, logo depois do jogo o Flamengo já volta, folga na sexta, treina sábado, domingo, e joga na terça-feira, no dia 20, contra o Boa Vista, no Maracanã. A gente vai seguir acompanhando os jogos, vai seguir assistindo e vai seguir, é claro, trazendo todas as informações para vocês. Como eu disse... Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, vamos aqui para as principais informações, né? Ainda falando sobre essa novela Léo Ortiz e Flamengo, Flamengo e Léo Ortiz. O jogador fez uma postagem e animou bastante aí a torcida do Mengão. Vou passar aqui as informações para vocês e espero que vocês curtam demais, beleza, rapaziada? Léo Ortiz postou isso e o Flamengo já ficou sabendo de tudo. O zagueiro está na mira do Flamengo para a sequência da temporada, mesmo com o negócio sendo complexo com o Bragantino. A novela pelo zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo, alvo do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz compartilhou uma mensagem aí enigmática, né? E que animou bastante os torcedores do Mengão na internet. O jogador tem negociações com o clube e já deixou claro a intenção de jogar, né, na equipe do Flamengo. Então, Léo Ortiz já
deixou claro, né? Deixou tudo aí alinhado que quer jogar na equipe do Flamengo. Aceitou até reduzir aí o seu salário, beleza? O defensor do Red Bull Bragantino compartilhou uma postagem do jogador de basquete LeBron James, da equipe, né, do Los Angeles Galaxy. Na ocasião, o norte-americano publicou um emoji de uma ampulheta. Vale relembrar que o Flamengo e o jogador já se acertaram. Restam agora o acerto aí do Flamengo com a equipe do Red Bull Bragantino, né? Já que o zagueiro Léo Ortiz aceitou até, né, abaixar o pedido aí do valor que foi oferecido pela equipe do Flamengo, né? E segundo o jornal O Globo, o Flamengo adotou uma postura de gelo no sangue para fechar a contratação do Léo Ortiz. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedores. O Flamengo tá demorando demais para poder fazer essa negociação com o Léo Ortiz ou não? Qual é a sua opinião sobre essa negociação aí que fica uma pendência, né? O Flamengo quer o jogador, mas não consegue fechar essa contratação. Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante. E lembrando, rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixa muito like nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E novamente eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então já chega, deixa muito like no vídeo, ativa o sininho de notificações, que é muito importante para você estar recebendo aí os nossos vídeos diariamente, beleza, rapaziada? Se Deus permitir, mais tarde voltarei, né, com mais informações aí do nosso Mengão.